Bem-vindo, bem-vinda. Este é o Saindo da Caixa com o Akasha, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras às 7 horas da manhã. Aqui nós falamos sobre leituras de registros akáshicos planetários. Aqui nós abrimos sobre as verdades que estão escondidas por baixo do véu de Maia. E hoje nós vamos falar sobre algumas das profecias, algumas das histórias com as quais eu entrei em contato ao longo da minha jornada e como que os registros akáshicos trouxeram informações para que a gente pudesse entender o momento que nós estamos atravessando agora na humanidade. O meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística há mais de 30 anos e sou leitora de registros akáshicos. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre estas histórias, fica aqui comigo que eu já conto tudinho para você já já. Muito bem, eu vou contar para você uma história que se inicia há bastante tempo, pelo menos do meu ponto de vista. Quando eu inicio os meus estudos, por volta de 1987, um pouco antes talvez, eu já havia entrado em contato com algumas das profecias que existem na nossa história, na humanidade. As primeiras profecias que eu entrei em contato, obviamente, foram as profecias de Nostradamus. Mas depois, aos poucos, eu fui tendo contato com várias outras profecias. E durante um tempo, eu dediquei buscas sobre essas profecias. Algumas delas me parecem mais verdadeiras do que outras. Mas eu vou falar agora para você essa história, que começa lá pelos meus 14 anos de idade, quando eu começo então a entrar em contato com essas profecias. Bom, a partir de 1987, quando eu começo os meus estudos dentro da Grande Fraternidade Branca, dentro da Academia para a Ciência Futura, dentro da Escola Despertar, Academia Despertar de Santa Cruz do Sul, eu iniciei um contato com muitas histórias, com muitas teorias que falam sobre profecias desses tempos os quais nós estamos passando agora. E eu não estou falando de um apocalipse, pelo menos não de um apocalipse no sentido do fim do mundo, do fim da história da humanidade. Mas eu estou falando sim de algumas revelações que existiam e que muitas das quais a gente não compreendeu ao longo dessa história. Então, muito cedo eu tive contato com profecias como os 3 dias de escuridão. Foi falado sobre isso, né? Essa teoria ainda existe. Dentro dos registros akáshicos, eu não achei nada que corrobore a profecia como ela é trazida, né? Então, para quem não conhece essa profecia, vou falar um pouquinho sobre ela. Há uma profecia que diz que ocorrerão 3 dias de escuridão, onde as pessoas não terão acesso à energia elétrica, não terão acesso a tecnologias de comunicação, né? E durante esse tempo que as pessoas deveriam se trancar dentro de casa durante 3 dias, não ter contato com outras pessoas, não permitir que entrem na sua casa pessoas que estão na rua, quer dizer que se as pessoas não entraram, não entram mais, porque essas pessoas elas estariam carregando o mal. É mais ou menos isso que é falado nessa profecia. E que isso demoraria 3 dias, né? Seria essa. E esse seria um sinal, então, para isso que eles chamam de apocalipse, né? Eu não acredito muito nesse apocalipse de um fim de mundo, de um fim da humanidade. A Terra vai acabar um dia? Vai. Assim como todos os outros planetas. E provavelmente vai acontecer isso se ela seguir o seu ciclo natural, porque o Sol
ele tem um tempo determinado, assim como todas as outras estrelas têm um tempo, um ciclo de vida. E esse ciclo de vida, ele é determinado pelo tipo de estrela que ele é. Então a gente não precisa também se assustar quanto a isso, porque vão aí alguns milhões de anos ainda. E com certeza até lá o ser humano já conseguiu descobrir uma forma de sobreviver a tudo isso. Muito provavelmente já estaremos vivendo em outros sistemas solares. Então, nada aqui para pânico nesse momento. Mas quando vinha essa profecia, para mim, ela nunca fez muito sentido desta forma como ela era falada. Eu entendo também que ela pode se encaixar a qualquer outra forma de profecia. Então, dentro dos registros, nunca me foi permitido olhar para isso. Pode ser que tenha alguma informação, mas ela nunca foi revelada para mim. Busquei essa informação de várias formas e sempre dito que isso não é exatamente assim como é mostrado nessa profecia, que existem outras coisas que irão se revelar e que aí nós vamos entender por que essa profecia ela foi falada desta forma. Passando desta profecia, que era uma das mais fortes, aquela que mais trazia medo pra gente, né? Os 3 dias de escuridão pareciam algo assim tão terríveis, né? 3 dias sem sol, 3 dias sem energia elétrica, 3 dias sem comunicação com nada. Logo em seguida eu entrei em contato, então, com aquela que para mim é a profecia mais interessante e que chega muito mais próximo de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, aqui eu vou falar sobre a profecia maia, sobre o fim do calendário maia. Tem muitas versões dessa profecia porque as pessoas adulteram, as pessoas escrevem ela da maneira como acham melhor, mas a profecia original, ela fala então sobre o fim do calendário, 2012 era o fim desse calendário, que a partir de 2012 nós entraríamos nos 7 anos do tempo fora do tempo. 7 anos do tempo fora do tempo encerrava exatamente em 2019. E havia ali, então, uma mudança. A partir de 2012, o início do despertar humano em grande escala, porque já havia começado, né? Esse despertar aos pouquinhos, uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Em 2012 seria o início desse despertar em grande escala. E os 7 anos do tempo fora do tempo era uma época em que as verdades viriam à tona, em que por algum motivo a personalidade das pessoas viria à tona com muita força. Há aqui uma quebra dos véus, né? Dos véus da ilusão, não exatamente da Terra, mas sim das nossas personalidades. O tempo fora do tempo, esse período de 7 anos, ele traz pra gente então um revelar. Esse despertar, ele não seria apenas o despertar espiritual, mas sim da gente olhar para as questões que estão ao nosso redor e começar a enxergá-las de forma diferente. E por esse ponto de vista, nós podemos perceber que sim, há essa mudança e a partir de 2012, quando iniciam vários processos de despertar, iniciam várias remoções de véus da nossa cegueira espiritual, é quando é permitido que os registros akáshicos sejam acessados para fazer limpezas dentro dos registros, para fazer mudanças dentro dos registros, de forma que a gente consiga liberar o maior número de pessoas possível desta que nós chamamos de Matrix. Quando encerra os 7 anos, inicia então uma nova contagem, que aqui começa, vamos dizer assim, o início dessa transição. Aqui inicia a construção do que nós chamamos de nova Terra. O que significa isso? Significa que as estruturas sociais, culturais, econômicas, governamentais de todo o planeta serão abalados. Significa que nós iniciamos um processo de muitas e muitas e muitas mudanças, muitas transformações. Tudo isso tem que ser
catastrófico, tudo isso tem que ser com guerra. Não, não é desta forma. Vocês já estão vendo muitas mudanças acontecerem. Vocês já estão vendo os sistemas bancários tendo que se modificar. Vocês já estão vendo pessoas questionando do porquê que nós temos que pagar juros uma vida inteira, impostos altíssimos, por que nós somos escravos, né, de uma nação. Por que nós somos escravos de um sistema bancário? E fomos durante tanto tempo. Aqui começa um questionamento sério sobre tudo isso. Mas não só um questionamento sério, como também muitas tomadas de atitude. Então, são criados novos sistemas, são criados o tempo todo novos bancos, com melhores formas de acesso para que as pessoas possam se livrar, então, da questão dos juros. E me parece que, de alguma forma, estamos encontrando soluções para muitas das questões que vinham, de alguma forma, nos prendendo. Claro que nesse momento que nós estamos passando, nós começamos agora com um processo muito difícil e que vai despender de muita boa vontade de todos nós, de muita resiliência, de muita garra, de muita força de todos nós, de muita vontade de mudar. Porque nós estamos iniciando um processo onde o sistema financeiro mundial corre o risco de entrar em um dos piores colapsos que já existiu até agora. Se não houver muito boa vontade das pessoas em geral, dos governantes, dos donos das empresas e de todas, absolutamente todas as camadas da sociedade, nós teremos sim um colapso muito grande nesse sistema. Quando nós entramos nesse processo de mudança em 2020, quando nós entramos então na famosa pandemia que ainda está aí e que promete permanecer aí por mais um ano, então nós precisamos olhar em primeiro lugar para dentro. E nós tivemos esse tempo. Nós tivemos o tempo de ficarmos dentro de casa, ficarmos com a nossa própria companhia em alguns momentos. Nós tivemos tempo de questionar sobre isso, nós tivemos tempo de perceber que não está adiantando ter atitudes de raiva, de medo, de rebeldia, que nada disso resolve. E que a pandemia ela veio para ficar mais um tempo aqui com a gente. Então nós precisamos olhar para isso, porque isso também está querendo nos dizer que é necessário sim adaptação, transformação, resiliência, mas acima de tudo, que a gente consiga olhar para isso de um outro ponto de vista, que a gente consiga ressignificar tudo isso que está acontecendo. Ou corremos o risco de entrarmos num processo de depressão, de pânico, de algum desequilíbrio muito grande no nosso sistema emocional, mental, físico. E a gente não pode permitir que isso aconteça agora, certo? Então, essa parte da profecia, a profecia maia, os 7 anos fora do tempo, eles trazem pra gente essa percepção das coisas, como elas aconteceram até aqui e dessa história que nós começamos agora a reescrever. Reescrever toda a base desse sistema. Por isso, não dá nesse momento para a gente se bloquear no medo, para a gente travar no medo e esquecer que nós somos, sim, os construtores dessa nova realidade que está vindo. Então, essa é uma das estruturas de base, essa é uma das profecias, que na verdade não é uma profecia, mas que traz para a gente tudo isso que está acontecendo. Ao longo, então, da minha caminhada, houveram outros processos, outras informações que foram trazendo mais peças para esse quebra-cabeça. Dentro disso que nós acessamos, ainda bastante cedo, havia a visão de 2 terras, como se a Terra tivesse sido quase que clonada, né?
como se houvesse sido duplicada. E que então as pessoas estariam migrando entre uma terra e outra. Me parece que isso simboliza muito essa situação onde nós, algumas vezes, nos sentimos tão conectados à espiritualidade, nos sentimos tão presentes dentro dessa consciência maior, e outros momentos que de repente a gente entra direto na nossa antiga consciência, trazendo à tona nossos medos, trazendo à tona os traumas de infância e tudo aquilo que nos assombrou durante tanto tempo. Então parece que nós estamos oscilando entre uma terra e outra, a terra do terceiro plano de existência, a terra do quinto plano de existência, e parece que a gente fica andando de uma consciência para outra, vivendo em situações diferentes. Mas isso para quem busca autoconhecimento e autodesenvolvimento. Para quem não tem noção disso, para quem não tenta melhorar, para quem não tenta se curar, permanece direto na Terra de terceiro plano de existência. E a energia da Terra, do terceiro plano de existência, aquilo que alimentava as pessoas, que fazia as pessoas terem um mínimo de sensação, de satisfação, de nutrição, de amor, isto acabou. Então, na Terra ou na consciência do terceiro plano, não existe mais essa nutrição. Isso tem feito com que muitas pessoas entrem num estado de solidão profunda, a sensação de que não vão conseguir sobreviver, a sensação de que há algo muito ruim lá fora que vai atacá-las. E quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa nisso que as pessoas estão sentindo, nós voltamos para a profecia dos 3 dias de escuridão. Porque na profecia dizia exatamente isso: não permita que uma pessoa de fora entre na sua casa durante esses 3 dias, porque as pessoas estarão enlouquecidas, os animais estarão enlouquecidos. E na verdade o que eu vejo é os animais estão bem tranquilos, mas as pessoas estão em desequilíbrio. E as pessoas estão fazendo ações, atitudes que nós não conseguimos compreender como que aquela pessoa fez aquela atitude, fez aquela ação, totalmente fora do equilíbrio. E estamos vendo, sim, notícias cada vez mais chocantes. Eu particularmente não assisto, mas a gente acaba ficando sabendo, porque outras pessoas vêm contar. E é muito difícil de acreditar nas coisas que as pessoas vêm contar. Parece que voltamos aos tempos dos bárbaros. Então, me parece aqui que ainda assim essa profecia dos 3 dias traz sim algumas situações. Mas veja bem, nós precisamos olhar para isso muito como uma metáfora, não como a escuridão no sentido do sol não estar presente, né? Mas a escuridão no sentido de que a luz, como sabedoria, não está presente. E veja o que eu estou falando. Nós estamos na era da informação. Nós estamos na era onde nós temos o máximo de informações possível à nossa disposição. E é só acessar ali uma internet, você digitar qualquer coisa que você quer saber, você vai encontrar um vídeo, um livro, um texto, um site que fala sobre aquilo. Eu tinha um professor que costumava dizer que se você não achar no Google, então não existe. E isso ele falava há 20 anos atrás. Então, é complicado, né? Imagina hoje com as pessoas colocando informações o tempo todo, com as pessoas alimentando a rede com esse monte de informações. Então, verdadeiramente, nós estamos na era da informação. Isto não quer dizer que nós estamos na era da sabedoria. E é este o ponto. Nós não estamos na era da sabedoria.
E me parece muito pelo contrário. Nós estamos numa era muito difícil, eu diria a era das trevas, né? Porque as pessoas estão realmente misturando informações. Nós temos aí uma quantidade imensa de informações falsas. Eu até agora eu não entendo por que as pessoas perdem tempo de criar informações falsas para que as outras pessoas se percam. A quantidade de informações falsas que tem sobre todo o processo da pandemia, sobre todo o processo das vacinas, sobre todo o processo da ciência, sobre todo o processo da espiritualidade. Então, muitas informações falsas. A gente precisa realmente olhar para isso. Existem aqui informações criadas por todos os lados, que é isso que eu quero dizer, né? Os famosos teoria da conspiração, mas também pelos teóricos da ciência. Então, nós temos aqui informações falsas de todos os lados e a gente está embaixo dessa chuva de informações falsas. Por isso que eu falo, né? Nós precisamos lidar com sabedoria, não apenas com informações, porque as informações nem sempre são verdadeiras. Quando você recebe uma informação no seu WhatsApp, no seu Facebook, no Messenger, né? O que você faz com essa informação? A primeira coisa que você deveria fazer é pesquisar. Pega um pedaço da mensagem, vai lá no Google, né? Pesquisa. Por quê? Porque ali você vai encontrar se é falso, se só existe uma versão desse texto em vários sites, provavelmente é falso também. Se esse texto está em vários lugares, escrito de diversas formas, você não encontra que é falso. Você consegue pesquisar as pessoas que estão sendo faladas ali dentro, você consegue achar essas pessoas na internet. Então, ok, há uma probabilidade dessa informação ser verdadeira. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Porque uma informação falsa, ela contamina todo o sistema. Na era da internet, eu libero uma informação hoje falsa, ela pode ganhar o mundo em horas. Isso é muito rápido. As pessoas começam a compartilhar, em 3, 4 dias, todo mundo já recebeu essa mensagem. É muito rápido. Então, vamos ter um cuidado sobre isso. Nós precisamos estar atentos. Se nós verdadeiramente estamos passando pelos 3 dias de escuridão, quando eu faço assim, 3 dias de escuridão, porque provavelmente são 3 anos, né? Isso já foi falado lá atrás, né? Que muito provavelmente 3 dias não são 3 dias, né? Mas são 3 tempos. 3 anos, talvez. A gente cogitou 3 semanas, 3 meses. 3 dias de escuridão, onde você não pode deixar o outro entrar dentro da sua casa, onde as pessoas estão perdendo o controle das suas emoções, talvez seja isso. E agora nós iniciamos os chamados ataques cibernéticos. Aliás, iniciamos não, sempre houve, mas com essa história de todo mundo trabalhar em casa, facilita a perda de segurança da tecnologia, certo? A perda da segurança dos dados. Então tem ocorrido muitos dados. Qual é a provável tomada de atitude para isso? É desligar tudo da tomada, né? É a gente sair da rede. Segurar esses dados de novo, sem ter esse contato, porque existem muitos lugares com informações muito importantes que não podem ser reveladas, como, por exemplo, os processos jurídicos que estão acontecendo. Então, muitas coisas não podem ser reveladas e isso está sendo invadido, está sendo revelado, porque tem pessoas trabalhando a partir das suas casas e não tem segurança contra o hacker, por exemplo. E isso está acontecendo aqui no Brasil, está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, está acontecendo no mundo todo. Então,
uma das possíveis tomadas de atitude seria tirar da parede, tirar da rede, né? Desligar tudo. Entra dentro dessa profecia? Talvez, se a gente pensar um pouquinho, talvez, não sei. Mas a verdade é que esses processos, né, tudo que vem acontecendo, muitas informações elas vieram se preenchendo lacunas, né, daquilo que a gente sabia lá atrás, daquilo que a gente sabe hoje. E uma das questões que é interessante é a chamada vinda das cidades de luz, né, ou a construção das cidades de luz. E é muito interessante isso, porque as cidades de luz seriam lugares onde haveria uma tecnologia muito avançada, com casas inteligentes, com muita informação, uma tecnologia limpa, né? Tudo isso apareceu, por exemplo, nos registros da semana passada. Essa construção desses lugares, né, do Novo Mundo. E quando eu pergunto lá atrás sobre as cidades de luz, eles dizem, na verdade, não são cidades de luz, é um projeto mundial, é um projeto para que o mundo inteiro consiga fazer essa construção, consiga fazer essa transformação. Verdadeiramente desmontar as cidades que existem, recriá-las, reconstruí-las com uma nova forma, começando então por aqueles lugares que hoje estão vazios, deslocando pessoas para esses lugares e depois reconstruindo as cidades que estarão então vazias. E o projeto então da Cidade de Luz que nós ouvimos falar lá em 2014, se não me engano, nos primeiros encontros da Shambhala, do grupo Shambhala, fala sobre isso, fala sobre essa reunião de pessoas em torno dessas construções. Hoje a gente já sabe que isso já existe, que esses grupos já estão se reunindo, esses grupos já estão colocando esses processos em andamento e ainda não está pronto, obviamente, as coisas ainda estão sendo construídas e leva ainda algum tempo. Então, entre todas, né, esses processos de acesso a informações que vem construindo essa visão, ontem à noite eu encontrei uma leitura, né, na verdade um acesso à cidade de Shambhala, aos registros, às informações da cidade de Shambhala, onde falava exatamente isso. Não esqueçam de tudo o que já foi falado. Não esqueçam de todas as informações que já foram trazidas para vocês, porque tudo isso faz parte de um projeto muito maior. E em algum momento tudo isso vai se encaixar. Continue montando esse quebra-cabeça. Continue montando essas informações. Nada do que foi feito até agora está perdido. Nada do que foi feito até agora está terminado. Nós estamos num processo de transformação que ainda leva muitos anos, mas para nós que estamos aqui, nós veremos esse início, nós veremos esta construção começar, e isso é bom. Então, vamos nos manter positivos, otimistas, vamos nos manter querendo isto, porque é o que nós temos agora. Qual é o nosso papel dentro de tudo isso? Autotransformação. Nós precisamos ser as pessoas que nós queremos ver no mundo, que nós queremos ver na nova Terra. Então, deixo aqui para vocês essa visão meio ampla de tudo. Ainda tem muita informação por trás de tudo que eu disse, mas eu precisava fazer, né, uma explanação geral disso primeiro. Quem sabe em outro momento eu conto detalhes, né? Eu posso abrir cada um desses acessos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte e, por favor, compartilha com os seus amigos, nas suas redes, nos seus grupos, para que mais pessoas possam ter um pouquinho também desse conhecimento. Um grande beijo no teu coração e até semana que vem.